Não, tá indo? Tá. Bom, João, vamos retomar nossa conversa. Quando a gente tentou se falar lá em São Paulo, eu estava te contando de como foi a conversa, o encontro, né, com o grupo lá de Ribeirão Preto e todas as expectativas que eles tinham, porque eu notei que muitos deles conheciam o teu trabalho. Sim. E o que eu aproveitei para fazer, já que não daria para substituir a conversa, era contar um pouco de como a gente se conheceu e se tornou interlocutor, como o meu trabalho e o seu trabalho nasceram muito também a partir das provocações que a gente se fez um ao outro, e os nossos amigos e a turma que era da faculdade, que foi dos Dois Pontos, enfim. Então, eu lembro de ter falado que se um monte de definições de curadoria não fazem sentido para mim, que se atribui por aí, uma delas, que eu acho que faz sentido, é dessa interlocução continuada no tempo, quer dizer, a de escolha de pares que vão balizar teu trabalho por um tempo. Sim. E aí, desse comentário, surgiu uma coisa que eu queria transformar numa primeira pergunta, que é algo que existe muito recorrentemente nos teus projetos, que é a presença de vozes de outros interlocutores. Sim. Arquitetos, artistas, vozes anônimas. E são vozes que você vai, de alguma maneira, pensando, intuindo a partir do universo de cada projeto. Eu queria que você comentasse alguns desses projetos que trazem essas vozes, esses textos que não são seus. Eu acho que isso tem relação muito com a casa que a gente vive, né? Assim, a casa que é um ateliê casa que desde 2006 começou a existir com o Cristiano Benharte, com a Priscila Gonzaga, que depois veio se casar com Silva Kelly, e a Cristina Gouveia também, que veio de São Paulo morar com a gente, e a gente ficou um grupo de nós 5, muito criando e muito pensando juntos. E foi a mesma época que eu comecei a me entender artista e a fazer meus projetos. E eu sou muito da conversa, né, como tu sabe, então tudo é muito partilhado e tudo é muito pensado antes de virar matéria. Uhum. Então, assim, esse grupo sempre me alimentou dividir e pensar soluções e adensar repertórios. Uhum. E então, assim, acho que com o Cris foi o primeiro fôlego meu de pensar minhas coisas, tanto não é à toa que ele é um dos atores, digamos assim, dos personagens do Amor e Felicidade no Casamento. Depois veio essa conversa forte com a Cris, onde eu já era uma coisa que a gente estava pensando coletivamente na casa, de pensar o momento da cidade e da especulação imobiliária, e uma coisa com o modernismo, que a Cris veio contribuir muito. E aí o Ressaca Tropical nasceu muito dessa conversa. Mas o Ressaca Tropical tem esse elemento encontrado que é de um diário também, que traz um interlocutor não presente. É verdade, porque são duas coisas. Uma são esse jogo de colaborações, né, que são mais diretas e mais íntimas, né, mais afetivas, mais emocionais até, que são com esse grupo e com esses interlocutores mais que não estão tão presenciais, não estão dentro de casa, mas que são super da intimidade. Que são, por exemplo, nossa conversa estendida está no meio desse tipo de conversa. Uhum. E tem esses textos que são suportes para o trabalho. Que o Ressaca Tropical tem o texto do Diário, tem o Clube tem o texto do Reinaldo Arenas. Uhum. Deixa eu ver mais. O próprio Amor e Felicidade é um texto do Fritz Kahn, né, que é um manual. Que é um manual. O recenseamento vem de um livro que é um caderno de exercícios. Uhum. O 40 Nego Bom são textos já criados, que já é essa fase mais recente, né, do museu, que são textos criados e recolhidos, são histórias baseadas em histórias que eu escutei, que eu recolhi. E como essas posturas, esses textos, essas vozes de outras pessoas que muitas vezes não viveram o mesmo mundo que você viveu, a mesma época, quer dizer, tem uma série de usos de textos históricos dos anos 60, do modernismo brasileiro nos anos 20, enfim. Como isso cabe na tua voz? O que acontece
nesse momento de uma apropriação que lida com uma operação histórica, digamos assim, né? Tem a ver com um jogo de me colocar como um próprio personagem que dialoga historicamente, que toma esses anos 2000, que é o momento que eu estou produzindo, como um ponto onde eu também produzo documentos históricos. E também faço colagens com outros documentos históricos. Então, assim, as fotografias que eu faço, elas entram como mais um acervo das fotografias de Ressaca Tropical, que tem fotografias dos anos 50 até 90, de outras pessoas. Os textos que eu faço, que se misturam aos textos de Reinaldo Arenas, viram uma conversa com esse escritor que eu admiro tanto. Sei lá, são coisas que eu vejo um pouco acontecendo desse jeito. E você acha que quando você costura autorias diferentes em torno da criação da sua autoria, isso diz respeito a uma busca talvez de sentidos um pouco mais coletivos, um pouco mais compartilhados para o que você comenta ou para as discussões que você coloca no seu trabalho? Porque tem uma coisa que a gente já falou disso em momentos diferentes, assim, e falando de trabalhos ou de desafios diferentes. Que é sempre um desafio que se coloca, uma dificuldade talvez que se coloca, da gente encontrar agora, acho que os eventos do ano passado para cá mudam um pouco essa referência, mas a nossa geração se ressente de não ter uma agenda, um discurso ou uma força que a una como geração. Os eventos do ano passado mudam muito, na verdade. Assim, eu coloquei em trabalhos como Educação para Adultos, ou a própria série sobre a América Latina, tinha uma coisa de eu reconhecer como parte de uma geração que era sensível a uma série de coisas, mas não reagia com o corpo e tal. Eu não sei se esses textos acontecem por esse caminho necessariamente. Eles podem talvez até me aproximar desses outros momentos e tal. Mas no eu acho que sentido de reativação. Não é uma estratégia, assim, é meio muito espontâneo, na verdade. Acho que desde o primeiro projeto eu entendi assim, que a aproximação com o texto ela fazia uma coisa com a imagem que me interessava muito. Assim. Era também tem uma coisa de eu ser um fotógrafo muito mais observador do que tecnicamente profissional. Eu sou muito amador. Assim. Então eu faço, experimento, mas eu estou interessado na tipologia de cada imagem. E eu acho que o texto ele dá uma complexidade nesse jogo da função de cada imagem. E aí eu acho que pode ter contribuído com essa integração com o passado, mas eu não sei se o texto ele vem com essa função inicial. Ele vem com a função mais de desestabilizar uma leitura da imagem, de complexificar o jogo entre o espectador, o visitante com a obra, a relação dele diante daquilo, se aquilo é um documento histórico, ou se aquilo é uma produção. Até a confusão mesmo sobre o que é minha autoria ali é uma coisa que me interessa bastante. Claro. Que nessas colaborações são uma coisa que, assim, no início eu ficava muito confuso, porque era tão espontâneo que eu acho que eu não dava nem conta de como é que isso acontece. Hoje em dia assim, é bem mais claro para mim. Por exemplo, no 40 Nego Bom, o quanto do tipo de imagem que o Silva faz contribuiu para as colagens que ele tratou as imagens, porque na verdade assim, no 40 Nego Bom, as fotografias que eu ia fazendo, o Silva ia recortando e compondo os grandes painéis que a gente tinha combinado e feito esboços no rascunho. Então assim, vendo o trabalho hoje eu vejo que assim, o tipo de imagem, de construção popular, pós-produção, né? Que é um tipo de imagem, mas assim, uma iconografia popular tem a ver muito com o jeito que ele imagina esse Nordeste e tal. E por isso ele entra numa lógica de criação de mito, que é essa série do Museu do Homem do Nordeste. O 40 Nego Bom é o primeiro trabalho da série do Homem do Nordeste? Não, o primeiro deles é a Corrida de Carroças, né? Que acontece em 2012. E é mais ou menos o mesmo momento onde eu comecei a entender que os vários dos meus planos, que pareciam apontar para vários lugares, eles eram, na verdade, essa coleção paralela ao Museu do Homem do Nordeste, criado por Gilberto Freire. E aí, assim, o Museu do Homem a Corrida de Carroças, o projeto dos cartazes para o Museu do Homem do Nordeste, o 40 Nego Bom Real,
viraram meio que a primeira experiência do esqueleto desse museu. E aí, foi mais ou menos de 2012 para cá. Mas são projetos que eu planejei isoladamente há muito mais tempo. Assim. E depois você identificou que tinha que tinha essa algo coincidência. Que conectasse. Que era muito frequente a coisa de atravessar o Recife para falar dos meus projetos, sempre foi. Mas que tinha um interesse uma ideia de pós-escravidão, de pós-colonialismo, sobre como é que a gente pensava exploração hoje. O quanto, acho que vinha até do pensamento que tinha na educação para adultos, o quanto a gente elaborava como discurso uma preocupação com a exploração, como é que ela se aplicava hoje em dia. Claro. Eram coisas que eu estava sentindo, que eram muito frequentes, e era o que unia mas ao mesmo tempo, aquilo me incomodava como parecia meio desconexo, assim. Fazer uma corrida de carroças, fazer os cartazes do museu, fazer uma coisa que fala sobre o doce nego bom. Eu sentia a unidade disso, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava atirando para todo lado. E que na verdade não era. Eu acho que quando eu entendi que os cartazes para o Museu do Nordeste não eram um projeto isolado, mas sim o inicial, o que apresentava esse novo museu, isso fez tanto sentido para o tipo de inquietação que eu tenho em estar em Recife ainda. E o quanto eu penso sobre Brasil e exploração, não sei se é exploração, mas questões mais universais que eu vejo. Os trabalhos têm andado fora do país e eu acho que eles têm tido um tipo de conversa que eu acho que conseguiu ultrapassar a ideia de ser somente um trabalho essencialmente brasileiro, que é uma coisa que eu acho que é tão frequente nesse tipo de exposição, né? A gente está focando, eu acho que a gente vai voltar para alguns trabalhos e algumas questões, mas já que tu falou da circulação internacional do trabalho, eu queria te pedir para comentar um pouco como, enfim, é uma realidade agora, não só para você, mas para vários artistas brasileiros, de exporem cada vez mais fora do Brasil, e terem seus trabalhos pautados também um pouco por essa recepção, por essa frustração de certos clichês e expectativas que se tem fora. Como as experiências concretas que você está tendo estão desenhando, né, essa imagem de uma recepção internacional para o teu trabalho, que pode confirmar ou pode desdizer um pouco do que... Explica melhor. Como é? Não, porque eu acho que, por exemplo, a gente teve uma experiência lá na Alemanha, em que você estava participando de uma exposição coletiva pautada nesse recorte de artistas brasileiros. Sim. E a gente conversou na época sobre o receio que a gente tinha nessa exposição ou em outras exposições de uma fetichização, quer dizer, de se esperar o brasileiro tropical, enfim. Então, como as experiências concretas que você está tendo estão te dando uma base de interpretação tanto para o fetiche em si, quanto para a abertura para uma reinvenção ou para uma atenção mais depurada e mais crítica para o que se faz no Brasil? Existem as duas experiências, eu acho. Assim, é uma coisa que sempre tem que estar atento para tipo de aproximação e tal. Mas eu acho que também eu experimentei mais livremente, assim, aceitar convites e ver como é que acontecia. Eu tive desde experiências onde, onde as exposições pareciam ser mais um conjunto de nomes, ou de obras, ou de articulações, da repercussão no Brasil, no mercado da arte, que eram exposições mais chatas, mais mornas, e mais lidando com uma expectativa do que é esse Brasil. Como também tive experiências de curadores que se dedicaram a uma pesquisa extensa, articularam trabalhos, se aproximaram do universo de cada um dos artistas que eles tinham, e que era uma coisa tão bonita e generosa que era muito surpreendente, assim, também. Então eu acho que, eu não acredito que a priori exista um problema em fazer uma exposição sobre o Brasil fora, ou que tem artistas brasileiros. Eu acho que isso
é muito desafiador, porque é muito risco de fazer uma coisa muito ruim, mas eu acho que também pode ser uma coisa interessantíssima. Eu já tive isso. E quando te convidam para produzir um trabalho a partir de uma vivência num lugar que você desconhece, você vai... Isso é mais delicado. Eu fico tentando negociar, não só... Comigo não funciona muito, assim, as residências compactadas que terminam no trabalho. Geralmente eu resisto muito em aceitar uma residência de 3 meses contínuos. Eu prefiro fragmentar isso em 3 visitas, intensas e breves, mas isso tende a funcionar mais. Mesmo assim, não garanto fazer o projeto no final. Os trabalhos que eu faço envolvem uma pesquisa, coleta e também um tempo de eu entender o que é verdadeiro em mim falar sobre aquilo. Eu não consigo chegar num lugar e responder aquilo. Eu acho que, não sei, tem a ver com minha natureza. Eu acho que também isso não é também uma coisa que não funciona em geral. Não, mas comigo, sei lá, em Amman, na Jordânia, eu fui surpreendido conseguindo fazer um projeto, estando lá 30 dias e viajando no meio. E você tinha o compromisso de fazer? Não, eu tinha decidido, eu acho que é por isso que eu relaxei. Eu cheguei lá e disse, vou apresentar a corrida de carroças na exposição final, que era a exposição comemorativa da coleção Darat al-Funun, uma fundação também. E aí eu comecei a pensar, mas assim, eu já tinha ido ao Cairo, que foi o primeiro choque com o Oriente Médio, e foi um lugar que me estimulou muito, porque também é caótico, problemático e hiperestimulante, e ao mesmo tempo fundido uma ruína com história, que são coisas que são situações que geralmente me deixam muito animado assim, para fazer coisas. E eu acho que a Jordânia foi um retorno a uma situação que eu já não fiz, não concluí no Cairo. Então, assim, não posso nem dizer que foi uma situação de total chegar no lugar. Tenho mais dificuldade em fazer trabalhos na Europa, assim, em países que tem, sei lá, que são super desenvolvidos ou que tem um IDH muito alto. Eu acho que porque geralmente tem ambientes muito higienizados ou neutralizados, ou até a ideia de espaço público ela é muito controlada e muito cheia de regras de segurança e saúde, health and safety, que acho que já inviabiliza até entender o que é tensão naquele lugar. Então, assim, para esses lugares são mais desafiadores, assim, pensar numa situação. Eu já tento, se for para fazer, eu já acho que é mais espontâneo eu desenvolver um projeto ou concluir um projeto que está em pesquisa em andamento no Brasil ou em outro lugar. Isso eu ia te perguntar enquanto eu te ouvia. Quando você começa essa ideia, esse nome fantasia de um Museu do Homem do Nordeste, que não é o Museu do Homem do Nordeste que existe aqui em Recife, né? O seu Museu do Homem do Nordeste, você ao menos sugere um compromisso, um desejo de falar desse lugar, do Nordeste do Brasil. Como nessas viagens você consegue continuar pensando no Nordeste? É porque, na verdade... Quais são os pontos de encontro? Porque eu acho que o Nordeste é pretexto para falar, como você tinha começado um tempinho atrás, assim, falar de relações que se organizam historicamente, de uma geografia. É muito espontâneo, na verdade, porque o Oriente Médio, por exemplo, é muito, assim, tanto eu enxerguei muito o Nordeste ali, quanto fisicamente as pessoas se parecem daqui, e houve uma confusão emocional super bonita minha, chegando no Cairo, em que eu vi as pessoas falarem árabe comigo, e eu enxergar meu avô em várias pessoas. Isso foi tão forte. Seu avô tem origem árabe? Não necessariamente, é um Nordeste que é tão velho e mesclado que a gente não tem tanta clareza dos descendentes, né? E isso, na verdade, me faz pensar que esse Nordeste está muito em todo lugar. Então, assim, a ideia do Museu do Nordeste que eu estou tentando reunir ou experimentar agora, não é exatamente só geográfica, né? E nem é somente racial, ela também tem a ver com uma espécie de relação, assim, que é marcada por relações de exploração ou por mesclas raciais densas.
relações complexas de poder e mas que são muito marcadas. Eu acho que isso encontra em todo lugar. Então, assim, eu só fiz a primeira montagem do Museu do Nordeste falando agora, foi no outubro passado, em 2013, na Galeria Vermelho. E o próximo museu que eu penso é o Museu de Arte do Rio, no Mar. E eu acho que isso já fica muito claro, assim, que essa segunda montagem ela vai experimentar mais com esse Nordeste em outro lugar, assim. Mas assim, o projeto ele é tão grande que pensar ele, que eu não tenho pensado mais opondo o Museu de Gilberto como museu não original, o museu verdadeiro. Eu estou pensando mais como museus que conversam e que coexistem, para ver exatamente como é que isso, ou por contraste ou por confluência, eles podem falar sobre coisas ou se dar suporte, se chacoalhar mutuamente, assim. Então... Interrompi? E continuando nesse assunto, eu queria te perguntar do Departamento de Ética e Culpabilidade, isso sempre povoava os seus projetos, mas aqui ele vira do mesmo jeito como esse olhar, essas preocupações ganham o ar de uma instituição, essa preocupação que passa pela conduta, pelo jeito de fazer o trabalho, inclusive, vira um departamento, né? É verdade. O que envolve esse departamento? Olha, a fala oficial do museu sobre o departamento é que ele é o que garante o museu não entrar em colapso. Assim, todos os projetos eles envolvem relações com o presente e gente que eu não conheço. Então, a ideia de artefato do museu, eles são sempre resíduos desses encontros, mas às vezes eu lido com dores dos outros, que são mais dos outros do que minhas, embora eu seja também um homem do Nordeste. Então, o museu é que garante eu conseguir continuar trabalhando, o museu conseguir continuar produzindo, apesar das contradições que isso demanda, ou que inevitavelmente elas aparecem e quase interrompem o processo. Seja por culpa ou por contradições éticas mesmo. Coisas do tipo fotografar os trabalhadores que vão fazer parte do museu do 40 Nego Bom Real, sem exatamente entender no momento que eu fotografo para onde vai aquela imagem no projeto, ou como é que eu vou reunir a imagem dele enquanto personagem para uma história que tem contornos ficcionais, mas que é uma história dura do Nordeste, de relação de poder, que é muito mais próximo, provavelmente, da vida deles do que da minha, já que eu sou um homem do Nordeste que estudou, que conseguiu me alimentar e que consigo ter um emprego, ter educação, que são coisas que o fato daquelas pessoas... Uma classe média. Exatamente, que o fato daquelas pessoas estarem num trabalho pesado, que provavelmente elas não escolheram estar ali exatamente, faz com que são dois tipos de vivências muito diferentes. Eu estou muito mais falando da história deles nesse projeto do que da minha. E isso tem um pouco de... Isso assim, em um determinado momento eu fiquei em grande crise, se eu tinha autorização, se eu tinha autoridade... Tu tenta contratualizar isso? Assim, na maioria das vezes sim, mas em outras não, assim. Eu confio muito numa conversa e num olho no olho eu falo exatamente que eu estou fazendo um projeto sobre isso, que eu estou querendo, assim, proponho fazer a imagem para tal finalidade. Mas às vezes, assim, naquela relação tão espontânea, fazer um contrato, até a escrita, ela é uma ferramenta que vai bagunçar completamente. Vai impor outras... vai enrijecer uma espontaneidade que está ali, que na verdade seria uma agressividade com a relação que está nascendo numa base do olho no olho, uma confiança. Então são coisas que esse museu, justamente por ele não ser institucional, são coisas que ele me permite. Ele permite se aproximar de um olho no olho, ou de uma lógica da confiança, que eu acho que um museu institucional ele não consegue. Ele é inviável. Então eu entendi, na verdade, que a alma do museu estava muito nisso,
mas isso tanto para o bem quanto às vezes para aquela coisa que é um engasgo completo, assim, por exemplo, fazer a corrida de carroça com o risco real de um acidente. E ter muito medo, porque eu sabia que eu ia ser responsabilizado, não só assim concretamente, mas assim, eu ia ser penalizado moralmente por mim mesmo de um jeito que era irreparável, entendeu? Então assim, eu estava fazendo por uma coisa que era apaixonado e ao mesmo tempo sentindo necessidade. Um acidente concreto, duas carroças se baterem porque se tratava de uma corrida, uma competição. Entendi. E alguém levar um tombo e se machucar, entendeu? Então isso, por exemplo, era uma coisa que eu fui entendendo que podia acontecer quando eu de fato inventei o negócio, comecei a organizar, eu ia encontrando carroceiros e perguntando, o que é que você acha? E aí eu fui entendendo a dimensão do negócio. Tá. Então assim, ali, nas vésperas, os patrocinadores e apoiadores, a coleção comissionou e a prefeitura que autorizou, me fizeram assinar contrato onde eu tomava toda a responsabilidade do que estava acontecendo. E ali eu também tinha envolvido uma equipe imensa que estava também todo mundo dependendo de uma coisa que veio de uma vontade minha, mas de uma vontade que partia de uma motivação social que era a contradição entre um país em desenvolvimento, que é um subdesenvolvimento, na verdade, que é uma construção, cidades se transformando para uma lógica vertical, de grandes empreendimentos, uma cidade feita para os carros, e uma lei que nasce a pretexto do maltrato dos animais, mas é uma lei que objetivamente quer tirar as carroças do carro, das estradas, né, das ruas, por uma cidade que é feita para os carros. Uhum. Então assim, eu estava interessado em criar uma situação que fosse uma hipérbole para essa contradição. E aí, assim, isso para mim era muito essencial, até porque era um momento onde a lei não era aplicada, a lei que autorizava a remoção. E isso ainda podia ser feito como grande explosão de celebração daqui. Provavelmente no momento onde ainda podia ser o ápice, mas na verdade o início do declínio. Que é uma coisa que esse ano, em 2014, eles começaram a protestar porque a lei está tentando ser aplicada. E eu já pensando que é um eco de um novo fôlego de reação que vem em 2013 com os protestos, os carroceiros vão às ruas e, na verdade, a lei não é aplicada exatamente, ainda. Ela está em fase de negociação, mas já uma negociação que é repensada, por exemplo. Eu já vejo muito mais esforço nisso. Então, assim, são coisas que o Departamento de Ética e Probabilidade ele me ajuda a continuar, apesar de não estar com certeza, apesar de ter riscos, apesar de não poder fazer. Porque eu acho que tinha uma coisa. Ele torna incontornável o assunto dos dilemas éticos que toda relação, principalmente uma relação que envolve tensões de classe, envolve, né? E assim, responsabilidade com o outro, simbólico também, responsabilidade simbólica com o outro. É um departamento que está prestes a levantar um alerta quando for necessário. Ele tem que entender aquilo que deve continuar, apesar de ter uma coisa mal resolvida, e aquilo que tem que parar para resolver. Ele é essa balança. Tá. E na prática ele é um conselho de uma série de pessoas, amigos e próximos que envolvem desde minha irmã advogada, que pensa as coisas juridicamente, a uma série de interlocuções que são da ordem do emocional, interno, ao social. Assim, é de fato pensar numa ética para além dessa ética jurídica. Né? Ou seja, muito antes disso ser formulado e colocado no trabalho, um pouco como um campo aberto para isso ser discutido, encarado, eu acho que o teu trabalho, por ser uma experiência que sempre buscou limites assim, das coisas, limites limites antes das coisas se contradizerem ou antes delas serem ambíguas, o teu trabalho sempre teve a ética ali como um problema por conta dessa condição limítrofe dele, né? Sim. Eu sempre fui meio magnetizado para isso, né? Assim, eu acho. Uhum. E acho que isso é uma das coisas que me coloca como um personagem também nos trabalhos, eu acho. Porque eu acho que eu sempre me coloquei... Eu acho que eu estou entrando mais como... Personagem? como
eu estou me colocando mais à prova. Porque... Eu ia te perguntar do texto no final do Levante, que é o filme que você edita a partir da corrida de cavalos. Ele é um texto escrito por você. Sim. Ele não é lido por você no voice-over do texto, mas ele tem essa força, essa condução que você coloca nos trabalhos. Minha intenção ali, ele é um texto que começa sendo uma espécie de manifesto dos carroceiros, assim. Isso, e só para completar o meu raciocínio, ele tem ele passa uma ambição de coletividade, de que ele é um texto que representa. E aí, mas ao mesmo tempo são, assim, o vídeo tem duas ficções de politização daquela contradição. Uma é um ensaio do aboiador que está ensaiando versos para um cancioneiro popular revolucionário com a ideia da corrida de carroças. E outra é esse texto que eu escrevi, mas que no vídeo ele aparece com uma outra voz, como se fosse uma voz daquela coletividade, tentando dar conta de um chamado, né, de tomar as ruas e tal. Mas assim, mas é claro que ele nasce com a tentativa de ser um manifesto, mas ele passa a ser quase um texto meu também, que são coisas que eu concordo de algum jeito. Então isso é muito engraçado, porque eu me borro muitas vezes nessa fronteira. Eu acho que o departamento tem isso. Eu sempre fico achando que tem mais chances desse Museu do Nordeste ter uma vibração real se ele contiver coisas que eu de fato sinto sobre ele. Então, por exemplo, uma coisa que eu fico pensando é que eu não posso territorializar. Não territorializar, mas mapear os vários assuntos possíveis sobre uma região, sobre as contradições do povo. Claro. Isso também, mas ao mesmo tempo eu tenho que seguir um instinto daquilo que eu interesso e posso responder. Senão eu ocupo o lugar do museu anterior, quando na verdade a ideia é criar um museu paralelo. Que sinta o faro, que sinta sobretudo o desejo daquele que ele tem condições de dar conta, para falar ou de tensionar. Mas é como assim, quando os cartazes foram instalados, eu fiz um livro em Lisboa, com a Curso de Sabon, que eu escrevi um dos princípios a devoração e saque, como um dos princípios do museu, como se fosse quase esse abocanhamento dessa imagem do outro, mas também para abocanhar eu saio na rua e me exponho também. Então tem uma devoração nessa chamada do outro e nessa colocar essa imagem do outro ou usar uma situação que é criada para falar sobre uma situação ou pôr uma situação em xeque, mas ao mesmo tempo tem muito de me colocar numa fragilidade também, porque eu exponho não só na minha responsabilidade como nos meus desejos ali, né? Tanto que vem o museu, ele vem todo com uma carga pessoal também. Claro. Não, então eu acho que se a gente comenta que, enfim, tem essa tematização do outro, tematiza as suas condições socioeconômicas, eu acho que se a gente está falando em fragilidade, o personagem dessa relação que eu vejo mais fragilizado na exposição da sua condição socioeconômica é você. Sim. Quer dizer, sim. Você está um pouco mais nesse lugar em que... eu acho que eu nunca me dispus tanto para uma transparência que eu nem sou tão preparado, sabe? Eu acho. Mas que eu entendi como um caminho inevitável das coisas andarem, assim, para mim. De desafio mesmo. Ou de eu pensar nos checkmates próximos que podem me fazer crescer, sabe? Mas é muito, assim, intenso e custoso, assim, mas é maravilhoso também. Esse é o gás muito do trabalho, né? Exatamente. Sabe sobre o que eu queria te perguntar também? Talvez trabalhos que têm tudo a ver com esses trabalhos que a gente já comentou, mas que eles se apoiam muito, talvez, na a estética é uma palavra muito forte, mas enfim, eu diria uma estética ou a estratégia da... Você tá gravando. Comidinha? Quer parar e a gente volta? Será? Então eu vou fazer essa pergunta e a gente decide. Tá bom. Eu queria te perguntar sobre os trabalhos que lidam com a ideia de didática, porque ela volta no seu trabalho. Sim. Ela aparece no primeiro trabalho, que às vezes é até complicado se falar no primeiro trabalho, não sei o quão você vai nesse trabalho. Eu acho que esse trabalho faz sentido em relação ao outro. No Educação para Adulto, Didática volta.
no 2 em 1 também. Então tem um levar a sério os manuais, mas ao mesmo tempo com pequenos boicotes, com pequenas fissuras neles. E eu acho que esse é um movimento complementar ao movimento desse levante que toma a cidade e explode, e é devoração, Sem dúvida, eu não sei exatamente... Eu queria te perguntar desse Jonatas que organiza, que aplica método, mesmo que para desdizer o método. É quase uma... Não tem tanta clareza não, mas um grande sabor de usar um manual ou uma plataforma didática é poder criar uma situação de conforto, que é a situação de conforto da organização, do preparo para ensinar, para romper com a expectativa. Quase como soltar umas bombinhas no caminho. Pequeno campo minado didático, que sacode e nessa sacudida caem moedas daquele que pulou, caem, sei lá, coisas que estavam escondidas nos bolsos, sabe? Estoura um botão da camisa. E com isso você consegue pegar um gesto que escapa ali, naquela surpresa. Esse para mim é o grande sabor desse jogo de uma didática sinuosa, sabe? Minha didática frouxa. Não, meio ardilosa, sabe? É de uma didática ardilosa, que assim, venha que eu quero lhe ensinar uma coisa, mas na verdade no caminho você acaba virando outra coisa. No recenseamento moral também. Recenseamento moral no próprio Nego Bom, que tem a receita, sabe? É uma receita que acontece, mas aí tem aqueles planos sociais super pesados. Então, assim, na verdade, está se falando, é receita para quê aqui, no caso do Nego Bom? Então, assim, eu vejo uma relação com a didática frequente porque eu adoro esse tipo de conversa. Eu adoro uma habilidade também de conversar com aqueles que são, de fato, pedagogos e com aqueles que também são encantados com a didática, que são convidados a entrar nesse jogo didático e acabam retornando, oferecendo. Então eu fico muito atento a como é que o trabalho produz uma conversa ambígua no espaço positivo, que é uma vida para além daquela que é o processo. Claro. E que eu não quero, a coisa que eu mais tento evitar é um trabalho que está ali mais pronto. E que eu acho que no Museu do Nordeste isso vai voltar com, de fato, um programa educativo você vai ter. É uma coisa assim que, caramba, eu fui pego mesmo, de surpresa. Esse comentário me fez pensar algumas coisas que a gente vai interromper agora e depois volta no nosso programa de TV. Mas me ocorreu agora que você está falando de fazer programa educativo, enfim, e eu sempre acho que tu, como ninguém, sabe lidar com sabe lidar com a tua ignorância. Tu usa, na verdade não é que tu saiba lidar com a tua ignorância, tu usa a ignorância como um instrumento. Sim. Isso, por exemplo, de fazer um trabalho sobre um dos principais educadores mais revolucionários, mais lidos fora do Brasil, que o Brasil já teve, Paulo Freire, e ter uma resistência, não confiar, não se entregar, não virar um freiriano. E eu acho que isso volta no teu trabalho, né? Até o próprio, eu lembro quando eu comentei, João, eu queria te perguntar sobre esse caráter discursivo, essas citações que aparecem no teu trabalho. Quando a gente tentou conversar da outra vez, você falou assim, mas Ana, eu não sou um cara que vai fichar esses textos e vou virar especialista. Não é isso. É um mau uso. Os maus usos, eu acho que definem também. E esse uso atravessado, ele me coloca em conversa com quem de fato usa e na verdade ele abre umas fissuras que eram talvez meio improváveis para mim e para os outros. Eu acho que na verdade é um jeito mais de contribuir do que eu tentar ser um especialista que eu nunca vou ser, sabe? Mas a gente pode conversar mais sobre isso.